Graça e paz, família Ibage. Esse é o nosso Ibage News. Eu sou o pastor Ezio Moreira. Vem com a gente. Família Ibage, nós estamos preocupados e enfatizando esse processo também, participando ativa e efetivamente desse processo de erradicação do Covid-19. Por isso eu queria dar uma ênfase nesse dia com você, te pedindo uma gentileza. Você que é membro da nossa querida comunidade de fé, se você puder participar das celebrações à noite, dar preferência a elas, nós nos tornaremos muito gratos a você. Nós temos um limite de capacidade nos nossos espaços físicos e nós não podemos exceder em razão da sua proteção e do cuidado com a sua própria saúde. Então você, querido membro, se você puder, por gentileza, dê ênfase às celebrações às 19 horas. Aguardamos por vocês. Talvez você não tenha percebido ou sentido falta, mas nós não tivemos nesse mês de janeiro o nosso escolão de férias. Mas fique tranquilo, porque ele acontecerá. Nós apenas, em razão dessas necessidades emergenciais, o transferimos para o mês de julho. Então prepare o seu coração, crie expectativas, sonhe juntamente conosco, porque o nosso escolão está sendo preparado e o nosso coração cheio de alegria. Venha conosco, julho estaremos juntos. O medo, queridos, pode ser um tirano, um agressor de quem não podemos nos esconder. O medo pode paralisar o nosso espírito, prejudicar os nossos relacionamentos e bloquear a nossa fé. Quando nós compreendemos isso, nós precisamos entender que Jesus afirmou que Ele lança fora todo medo. Essa é a primeira indicação de um livro que nós queremos oferecer a você e que está disponível em nossa livraria, Medos do Coração, encontrando a paz que você anseia. E a segunda dica que eu quero deixar para você foi a que nós já apresentamos, que é o custo do discipulado, porque o discipulado nos faz mais parecidos com Jesus. Pastor Jonas Madureira, Be Like Jesus. Estão os dois à disposição na nossa livraria. Faça uma visita lá e veja, compre, adquira, será edificante para a sua vida. Que Deus nos permita oferecer a Ele uma linda, uma bela celebração nessa manhã. Que o nosso coração seja recheado com a presença, com o favor, a graça e a misericórdia dEle. Se você veio com as suas mãos estendidas, traga a sua oferta de louvor nesse dia para o Senhor. Deus se alegra com você, se alegre também com a presença dEle. Louve, adore, bendiga o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom dia, quero convidar você a ficar em pé. Que manhã linda, que precioso é ter você aqui. Que bom poder estar junto com você, em comunhão contigo, para louvar ao nosso Deus. Você pode fazer uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Celebre comigo. E assim, eu firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. De Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar, vê suas tempestades no revolto
medo e todo mal vou derrotar. Por quê? Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Então cante, diga: firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor. Sou mais que vencedor. Sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Então declare firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Olha só, nós vamos fazer mais uma vez o coro. Só a igreja e a bateria cantando. Diga: firme nas promessas de Jesus, a bateria. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E todos podem. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Você pode se sentar. Bom dia, querida igreja, graça e paz. João capítulo 4, versículo 4 nos diz assim: pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É engraçado porque nós passamos alguns textos na Bíblia que não são muito interessantes. A gente olha o texto daquela mulher que com 2 moedas consegue chamar a atenção do nosso Senhor. A questão naquele momento não é a quantia. Não é a quantia que aqueles homens ricos depositavam e que aquela mulher depositou apenas tudo que tinha. Mas para Cristo era mais importante o coração. Como ele diz lá em Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem olha pela aparência, mas o Senhor olha o coração. No momento agora que nós teremos é o momento dos dízimos. Se você veio preparado, traga seus dízimos. Mas não traga simplesmente por trazer, mas traga como um momento onde você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, entendendo que não é só uma quantia monetária, mas é um momento de adoração a Deus, assim como esse canto que tivemos anteriormente. Se você veio preparado hoje para trazer seus dízimos e suas ofertas, enquanto estaremos cantando essa música, nós temos os gasofilados à nossa direita e à nossa esquerda. Venha com calma, você tem a música inteira para trazer, não precisamos nos aglomerar. Traga seu dízimo e a sua oferta. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, as linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar,
ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá, no silhão do firmamento, todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, o coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Ele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso Ele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, tua mão está. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta. Muito obrigado porque é o Senhor quem cuida de nós. Muito obrigado porque como cristãos nós entendemos que assim como o Senhor cuida dos pássaros, assim o Senhor cuida de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem provido para nós o alimento e principalmente, Pai, o sustento para a nossa vida diária. Muito obrigado porque nós entendemos que em tudo isso o Senhor demonstra o seu caráter cuidadoso e o seu amor por nós, Pai. E nesse momento, por meio dos nossos dízimos, nós agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado a nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Jesus me ama com amor provado, não fingido, amor eterno, amor de fato, imerecido, inesgotável, suficiente e insistente. Amor que vai muito além, inexplicável, insondável, que me cobre e me descobre, que me ergue e me perdoa, que me cura e me encoraja, e não só enche, mas transborda. Amor sublime, gracioso, que me ensina e me inspira a amar também. Graça e paz, querida Ibage.
a IBAGE presencial e também a IBAGE online. Que Deus abençoe o ano de 2021, abençoe sua família, abençoe seus planos, sonhos para este ano. Meu coração, como o seu, tem chorado o alcance de uma marca de mais de 200 mil brasileiros que perderam sua vida para essa doença. Tenho, junto à minha família, buscado fazer aquilo que nos compete na responsabilidade diante dessa pandemia, que é fazer aquilo que nos cabe. E eu queria, mais uma vez, incentivar cada um de vocês a fazerem o mesmo. Não menosprezem a força desta pandemia. Eu tenho minha fé firmada em Deus, que está no controle de todas as coisas. Porém, escrevi um texto essa semana que fala sobre o exercício da fé em conjunto com a responsabilidade diante da realidade que cada um de nós vive. E uma das nossas responsabilidades é fazer aquilo que nos cabe para aqueles que amamos não serem contaminados. Então, faça isso, dê a sua parcela. Daqui a pouco nós vamos orar especificamente para que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia. E como cantamos agora há pouco, enquanto chegou naquela frase que o Senhor é aquele que consola o coração, Ele está no consolo. Eu me lembrei dessas famílias enlutadas na nossa pátria e no mundo inteiro. Sei que o Senhor tem visitado as famílias que têm perdido seus queridos. A nossa comunidade tem orado porque muitos membros também estão internados, muitos membros estão em isolamento social por causa da pandemia. Então, seja um que se some, coopere na intercessão por esse tempo tão difícil que nossa pátria está vivendo. Mas eu tenho uma esperança, minha esperança é aquela que não morre, porque ressuscitou ao terceiro dia, amém? Essa é a tua esperança. A nossa esperança não é a última que morre, ela ressuscitou, ela não morre jamais. Eu tenho esperança que Deus há de nos dar graça e colocar um fim nesta pandemia. E cabe a mim aprender, juntamente com todos vocês, aprender lições muito especiais para esse tempo. Enquanto nós iremos celebrar a mãe de uma membro da igreja, a mãe da Miroca, Miriam, ela está sendo velada em Pinda, esposa do pastor Alcenor, muito querido para minha família, muito querido para essa comunidade. Ela faleceu depois de anos de luta contra um câncer. E agora, enquanto nós choramos, porque nos é dada essa oportunidade, né? A Bíblia diz, você precisa chorar, não deve nunca conter o choro. E é um conselho que eu dou a vocês. Nunca venham a mim e digam, pastor, pare de chorar. Nunca, porque as Escrituras dizem, felizes os que choram, porque serão consolados. A Bíblia nunca diz para você não chorar. A Bíblia diz para você chorar e crer nessa possibilidade do conforto e consolo divino. Então nós vamos orar também, porque a irmã Nancy, a esposa do pastor Alcenor, a mãe da Miriam, Miroca e da Priscila, ela está com o Senhor e é certeza plena disso. E eu queria então fazer isso nesse momento, pedir que Deus nos dê graça. Somos a igreja que intercede. Um grande pregador disse que quando os joelhos tocam o chão, os céus visitam a terra. E eu creio na rendição da alma humana. Há pessoas que têm problemas nas articulações e não podem fazer. Fique muito tranquilo, Deus conhece o teu coração. Mas os que podem e os que quiserem fazer isso comigo, façam agora de joelhos. Eu quero orar nesse momento, entregar todos esses motivos diante do Senhor. Começar o ano, como sempre devemos começar, prostrados diante de Deus, o único digno de receber esse gesto nosso. Pai, muito obrigado por essa preciosa manhã, em que nossos corações refletem a realidade em que vivemos. Como Deus desprezar o número tão alto que alcançamos de pessoas que morreram nessa pandemia, mais de 200 mil, só no Brasil, Pai. Ó Deus, nós choramos a dor de muitas famílias que sepultaram seus queridos esse ano passado e já nesse início de ano. Nós pedimos conforto e misericórdia e consolo para cada um deles. Há membros dessa comunidade, ó Deus, hospitalizados. Pai, visita-os. Que a Tua misericórdia não só alcance aqueles que são do nosso meio, mas todo aquele que se encontra internado, ó Deus, aqui no Brasil e fora. Ó Deus, há tantos profissionais aqui da IBAGE envolvidos, ó Deus, na ajuda, no socorro dessas pessoas que estão hospitalizadas. Pedimos proteção para eles, graça, força, sabedoria, discernimento sobre cada um deles. A todos que trabalham nos serviços essenciais,
Ó Deus, dispensa teu poder e graça. Pedimos agora pela família da Miriam, do pastor Alcenor, da Priscila, pela perda da sua mamãe, sabendo que a irmã Nancy, nesse momento, desfruta dessas promessas que cantamos, de que quando, ó Deus, fecharmos os nossos olhos para essa existência, nós os abriremos novamente apenas para encontrar o Senhor, estar contigo eternamente, livres de toda dor, de toda doença. Seja sobre esta família a promessa do teu conforto e consolo. Pedimos pelas autoridades constituídas, ó Deus, na nossa pátria, responsáveis, ó Deus, pela vacina alcançar a nossa população. Ó Deus, que o Senhor haja como o Supremo que é, dando a responsabilidade aos corações dos nossos governantes para que façam isso, Deus, para minimizar a dor, para poupar mortes. Ó Deus, pedimos isso. Fale conosco nessa manhã. De joelhos consagramos mais uma vez o nosso ano, nossa família, nosso casamento, nossos dias, porque cremos no Senhor. Nossa esperança está firmada em Ti. E de Ti, ó Deus, nós não temos nenhuma decepção, porque o Senhor é aquele que sustenta, age, opera com graça, poder e misericórdia. Receba a nossa adoração neste gesto de rendição completa a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Não sei se você conseguiu fazer uma leitura do nosso recurso visual nesse início de ano, da cruz cheias de corações. André estava elogiando ali agora como ficou bonita a cruz com os corações. Amor provado é o tema desse mês, mas nós estamos trabalhando, iremos trabalhar as 13 cartas paulinas durante o ano de 2021. E essas cartas são encharcadas de um amor divino, que foi consolidado numa justiça divina, que é a cruz. Por isso nós pensamos que o símbolo do amor encharcado, a cruz encharcada de corações, nos remeteria a essa verdade, de que a cruz, ela concentra o amor de Deus, mas também a sua justiça. Porque de maneira alguma isso pode desequilibrar no caráter de Deus. No nosso caráter, às vezes nós confundimos amor com justiça, amamos demais, amamos de menos, somos muito justos, pouco justos, mas em Deus, o perfeito, o seu caráter equilibra amor e justiça de forma plena, de forma maravilhosa. Então, quando você olha para aquele símbolo como membro da IBAGE, queria que você pensasse que durante todo esse ano nós vamos trabalhar essa questão do amor de Deus e a sua justiça. E o texto dessa manhã é lindo, é Romanos capítulo 3. E eu queria que você viesse para esse texto comigo, a partir do versículo de número 21. Romanos 3, a partir de 21, amor provado na justiça de Deus. Amor que se prova na justiça de Deus. Eu e minha família estamos de férias, mas eu na verdade coloquei essa visitação nessa manhã para estar com vocês, mas nós estamos de férias e agradeço porque muitos ali me disseram, você não está de férias? Eu estou orando por vocês. Sim, nós estamos, mas são férias um pouco picadas, mas tem sido tempos de descanso para mim e para minha família. O pastor Fernando também está de férias e o pastor Edson está nos representando exatamente naquele motivo que eu apresentei em minha oração, de estar com a família do pastor Alcenor em Pindamonhangaba. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 21, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus.
Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. No domingo passado, o pastor Fernando ministrou sobre a ira de Deus contra todo o pecado. Nosso Deus é um Deus que manifesta seu senso de justiça em direção ao pecado. Nenhum de nós deve imaginar que o Deus que amamos e servimos e para quem cantamos essas canções até aqui é um Deus passivo e indiferente a toda injustiça na humanidade. Não, de maneira alguma. O nosso Deus é um Deus que está agindo. Os nossos pecados provocam a sua santidade, provocam o seu caráter. De tal forma que após conhecermos Cristo, tudo aquilo que nos afasta dele, Isaías disse, deveria ser alvo da nossa luta constante. Seja um vício, ele qualquer, seja uma mágoa guardada no coração e que provoca e se desdobra em planos de vingança ou pelo menos na isenção de perdão a quem nos magoou. Tudo aquilo que hoje em nosso coração é gerado e tudo aquilo que está presente em nós, que é contra o querer de Deus, atinge o seu caráter, atinge a sua santidade. É tão interessante o que eu aprendi há algum tempo atrás sobre a misericórdia e a graça. Eu queria que vocês buscassem entender aquilo que hoje me faz muito sentido. Misericórdia é quando Deus, Ele retém aquilo que nós merecíamos receber. Nós merecíamos receber a condenação e Deus retém, isso é misericórdia. Deus retém aquilo que eu merecia. Graça é quando Deus derrama, quando Deus concede aquilo que não mereço. Misericórdia é quando Deus retém aquilo que eu mereço receber. Eu menti, deveria receber então a punição. E Deus, por misericórdia, Ele retém a condenação que eu merecia receber. Graça é quando Deus derrama aquilo que não mereço. Deu para compreender? Por isso não use a palavra misericórdia de qualquer maneira. Às vezes a gente dá um tropeção no pé e fala misericórdia. Não use essa palavra de qualquer maneira porque ela é preciosa nas Escrituras. Quando você tiver o ímpeto de falar misericórdia, lembre-se, o pastor disse que essa é uma palavra preciosa para ser desprezada de qualquer maneira. Nós brasileiros somos muito assim. A gente pega, por exemplo, a expressão se Deus quiser e usamos para qualquer coisa. Eu me lembro de aconselhar um casal e o marido tinha batido na esposa. E aí depois de aconselhá-los e dizer para ele que aquilo feria o coração de Deus antes de ferir a sua própria esposa, ele disse, pastor, se Deus quiser eu não bato mais nela. Isso é o jeito brasileiro de tratarmos uma situação de forma tão leviana. Eu disse, não, você não entendeu nada, vamos ter que mais uma hora dedicar. E Deus não quer. Tem coisas que nós já sabemos que Deus não quer e a gente usa de qualquer maneira. A palavra misericórdia, ela tem que ser reservada para os momentos em que você, diante de um erro cometido, deveria merecer uma intervenção divina sobre a tua vida. E Deus, segundo Jeremias capítulo 3, Ele renova essa misericórdia diária sobre cada um de nós, para não sermos consumidos pela sua santidade. Nós amamos a um Deus santo, santo e santo 3 vezes. E a expressão trina, no livro de Isaías, no capítulo 6, é para que a gente saiba com quem estamos lidando. É um Deus intocável, é um Deus que tem um verdadeiro senso de justiça em relação a tudo que nós fazemos contra Ele. Agora, a pergunta que talvez vai invadir o nosso coração é essa: e se Deus resolvesse nos tratar nesta manhã, visitar o nosso coração, e se Deus, essa é a pergunta, a primeira dessa manhã, e se Deus resolvesse nos tratar como justo que é,
Se agora nesta manhã Deus dissesse, eu vou nesta manhã tratar você pela minha justiça, o que seria de nós? O que seria de nós nessa manhã se Deus resolvesse derramar sobre nós a sua justiça plena? Esse é o assunto de Paulo aos nossos irmãos em Roma, no passado, sobre essa ação de Deus. Uma vez que Ele não poderia ser justo sobre nós, sem nos destruir, Deus providenciou um plano. Você precisa se imaginar agora num tribunal. E o juiz ouviu os advogados de defesa e o advogado de acusação sobre a sua vida. Você é o réu. E o juiz ouviu e as provas são contundentes contra você. Você, de fato, pelas provas que foram apresentadas pela acusação e que foram derrubadas, que não foram suficientes para serem defendidas, essas provas agora, segundo o juiz, elas precisam receber a justiça que determina. Então você está condenado. Se imagine então nesse tribunal com todas as provas, porque nós temos uma mania de tratar a nossa justiça como se fosse a justiça de Deus. A gente até, por exemplo, coloca muitas pessoas no céu, como se o céu nos pertencesse, fosse nós. O céu é a habitação de Deus, a Bíblia diz, e o Senhor fará com que entrem lá aqueles que foram aprovados segundo o seu senso de justiça, não o seu senso, o dele. Então eu me imagino num tribunal, foi assim que eu pensei nesse texto bíblico, e todas as acusações sendo provadas diante do juiz, que agora determinam uma justiça, uma condenação. E agora você vai ver de que forma, e essa é a segunda pergunta, você vai ver o juiz satisfazendo a sua justiça, mas tentando planejar que eu não seja destruído. Como ser condenado segundo a lei, mas não ser condenado a cumprir essa condenação. Porque se essa condenação me destrói, como Deus poderia ter uma relação comigo? Isso que eu vou explicar agora para você, que esse símbolo que nós colocamos para vocês todas as manhãs, ele absorve tanto o amor de Deus quanto a sua justiça. Então é como se o juiz dissesse, é verdade, todas as provas são contra você, olhando para mim e para você como réus, todas as provas são contra você, mas eu vou absolver você, assumindo a sua condenação para mim. É como se o juiz, por isso que o evangelho é um absurdo, gente. É como se o juiz, assentado no alto lugar, e é assim que vocês sabem que no tribunal o juiz se destaca, ele, ouvindo toda a acusação e a defesa, batesse o martelo, segundo a lei, condenando o réu. Mas no caso de Deus, Deus ouviu a nossa condenação, e ao invés de nos destruir, nos conceder pena de morte, Ele disse, eu vou assumir a sua pena para mim. Ao invés de condenar você, eu, juiz, vou assumir a sua condenação. É a cruz. Por isso que nós nos sentimos constrangidos a vida inteira depois de conhecê-lo. Gente, como esse amor me constrange. Então eu queria mostrar para vocês nesse texto, como essa justiça foi satisfeita pelo próprio Deus, quando Ele nos enviou o Seu Filho, bendito Senhor e Salvador da nossa alma. Primeiro, a justiça de Deus, ela é toda satisfeita pela fé que exercemos em Jesus. A justiça de Deus é satisfeita pela fé que exercemos em Jesus. Só vocês. A justiça de Deus é satisfeita. No Antigo Testamento, Moisés olhou no futuro e creu que o Messias viria para morrer pela humanidade. Nós olhamos para o passado, para o Messias que veio, o Cristo, Filho de Deus, o histórico, nascido em Belém, que deu a sua vida por cada um de nós. Tanto Moisés quanto nós temos que exercer a nossa fé.
Moisés não viu Jesus, nós não vimos Jesus. Então todos nós, Moisés, os do Antigo Testamento e os pós-Novo Testamento, temos que exercer a nossa fé. Não há salvação se não for por meio da fé. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Pela fé somos salvos por meio da graça. A fé é um dom de Deus. Dom significa presente. A fé, ela é um presente de Deus para que o homem possa ser capaz de crer. Mas ainda assim, esse homem pode rejeitar esse presente de Deus e se negar a crer no sacrifício de Cristo. Então, a justiça de Deus sobre minha vida, eu só posso ser justificado por Deus se eu exercer a minha fé no sacrifício que Cristo ofereceu. Por isso a cruz, ela é um símbolo especial para nós. Gente, como pode? Nenhum de nós aqui tem prazer em ir em um cemitério. Nenhum de nós teria. Que prazer teríamos naquele lugar? E o cemitério geralmente nos remete à cruz. Cruz remete à morte. Como pode o cristianismo ter abraçado esse símbolo que nos lembra imediatamente a morte? É porque a cruz, ela absorveu o simbolismo da justiça divina. O juiz olhou para o réu e disse: eu vou pagar por aquilo que você deveria, mas não pode estar vivo. A pena de morte não pode ser acatada por você sem que você morra. Mas eu, por ter esse poder, eu absorvo a tua culpa e ressuscito ao terceiro dia. Entendem o plano maravilhoso de Deus? Então, essa justiça de Deus, por isso que você aos olhos de Deus é reconhecido como justa, como justo, somente aos olhos de Deus por causa de Cristo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem uma moral intacta, não é porque você ajuda com cestas básicas, algum tipo de ONG. Não, Deus, Ele salva você, Ele torna você justo por causa da fé que você deposita e depositou um dia em Cristo Jesus, mediante o sacrifício dEle. É a fé que a gente exerce em Jesus. Por isso que o texto vai dizer, versículo 22, somos declarados por meio desta fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. O japonês, o alemão, o australiano, o africano, todos eles são convidados por Deus a olharmos para o que Cristo fez e crermos em Jesus. Não é porque você crê no apóstolo, no pastor, na igreja. A nossa fé nos foi dada para olharmos somente para Jesus. Por isso que a nossa visão para esta comunidade é: queremos ser como Jesus. Queremos ser como Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa referência, o Filho de Deus. Segundo, pelo sacrifício que Jesus ofereceu ao Pai por nós. Vocês se lembram do jardim de Getsêmani? Jesus está lá orando para que o Pai pudesse pular aquele momento de cruz, de dor, para o momento da ressurreição. Muito provavelmente o que Jesus queria é: Pai, tira esse momento que eu estou prestes a enfrentar de dor. Eu quero cumprir o teu plano. Mas Jesus tinha noção perfeita do que ele estava por viver. Ele conseguia prever os socos que receberia nas madrugadas dos soldados. E você sabe, e eu também, que o rosto dele foi todo deformado pelo número de socos que ele levou na madrugada pelos soldados, que se revezavam com ele com os olhos vendados, socando ele, dizendo: diga o nome, já que você é profeta daquele que te bateu. Se isso não fosse suficiente, você assistiu Paixão de Cristo e sabe como as costas dele foram dilaceradas pelo chicote. Se não fosse o suficiente, colocar uma coroa de espinhos e fixar essa coroa com uma cana batendo em sua cabeça. Ele sabia o que o aguardava. Depois, cravos transpassaram suas mãos e pés. Então ele olha e diz: Pai, se for possível, pula esse momento da dor. E o pai disse: não, filho. Aquilo que eles mereciam, nós iremos assumir. A cruz era nossa, os cravos eram nossos, não eram dele. Os chicotes que dilaceravam suas costas eram para ter dilacerado as minhas costas. Entendem o que eu estou falando? Quando o juiz, que podia liberar, mas diante das acusações irrefutáveis, disse: olha, eu assumo a sua culpa. Quem, gente?
Quem fez isso por você algum dia? Quem assumiu a sua culpa algum dia? Pelo contrário, já me impuseram culpa que não era minha, mas não houve ninguém que dissesse: olha, eu sou demitido no lugar do Marcos Davi, embora ele mereça ser demitido. Quem fez isso por você? Olha, eu vou assumir a sua dívida, embora você tivesse feito contas e abusado das finanças para além da medida. Quem fez isso? Não, mas o eterno Criador. Ele fez isso por mim e por você. Como posso reclamar dele? Porque o sol está muito escaldante. Como posso reclamar dele se a minha vida está tão apertada e difícil? Ele assumiu a minha condenação eterna. Escrevi ontem, baseado na experiência que vivi de ter conhecido a irmã Nancy e saber que ela está com Deus. A morte me presta um grande favor, me faz viver a realidade do que eu creio. Eu não tenho medo da morte, porque eu sou justo aos olhos dele. Eu não tenho medo da morte, porque toda a minha vida foi calcada e baseada no sacrifício maravilhoso e único do Filho de Deus. Eu não preciso me sacrificar mais, porque o único sacrifício que o Pai aceita é o do Filho, o bendito. Você não precisa mais, de maneira alguma, arrastar qualquer tipo de sacrifício para que você mereça a salvação, porque o único sacrifício foi o de Jesus, aceito pelo Pai. Terceiro e último lugar. A justiça de Deus, o Pai, é satisfeita pela obediência à lei através da fé. Vivemos um tempo em que a graça parece expulsar a obediência à lei. De maneira alguma, Jesus, ele nunca veio abolir a lei, ele veio cumpri-la, porque ele era o único capaz de cumprir toda a lei. A lei dizia, nos seus 600 e poucos artigos, tem gente que acredita que são só 10 artigos da lei mosaica. Não, são 600 artigos. Se você obedecesse a 599 artigos da lei, e tropeçasse e não cumprisse apenas uma, diz a lei, você é culpado de todos os anteriores que você também obedeceu. Era impossível, porque Deus queria que o ser humano olhasse para o Redentor, o perfeito que viria, que foi celebrado em dezembro, agora último, do seu nascimento. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, nós no mês de abril, olharemos para a Páscoa, a forma como ele se derramou na cruz, e nós não podemos perder isso de vista. A justiça de Deus é satisfeita pela obediência à lei. Nós não somos salvos pela obediência à lei, somos salvos pela fé, para obedecer à lei. Não há possibilidade de obedecermos à lei sem a fé em Jesus. Então Deus primeiro me salva. Primeiro Deus, Ele me redime. Primeiro Deus me justifica. Primeiro Deus me faz compreender o símbolo da cruz e do seu amor satisfeito. Para Ele dizer agora, vamos lá? Vamos obedecer à lei. Esse processo nós reconhecemos como santificação. Dia a dia, ano a ano, de 31 em 31 de dezembro, Deus tem dito, vamos lá, refaça os seus votos, para de navegar pela pornografia, perdoe essa pessoa, porque você mantém essa mágoa no coração. Olha como você mente, olha a vaidade do seu coração, olha a sua prepotência, seu orgulho, olha esse ciúme que tem destruído sua vida, esse consumismo. Esse é o processo de santificação, de obediência à lei, pela fé que nos alcançou um dia. Por fim, eu queria mostrar para vocês algo muito interessante, da minha perspectiva. Eu e André estivemos em Brasília, alguns anos atrás, e eu tinha uma ideia de que aquela estátua no Ministério da Justiça, ela fosse enorme, gente. Não sei se alguns que não foram, quando veem essa imagem, coloca para mim, Davidson, por favor. Não sei se vocês, quando veem nos noticiários, nos jornais, essa estátua em frente ao Ministério da Justiça, se vocês acham que ela é enorme. Eu achava que ela era imponente, porque é o símbolo da justiça para o Brasil, né? É uma mulher vendada, com uma espada na mão, ou seja, é a justiça que não faz acepção, mas ela tem uma espada. A justiça será feita sobre cada brasileiro, e todos nós sabemos que a justiça humana ela é falha. Por mais que os nossos líderes e governantes, e por mais que os nossos juízes, eles se esforcem, a nossa justiça tem brechas, nós reconhecemos isso. Se é feito o melhor que se pode, mas ela é falha, ela faz acepção.
E quando eu me deparei, tirei uma foto, essa imagem não tem, essa estátua não tem mais do que 3 metros. Aí lá eu fiz uma breve reflexão: Senhor, é a tua justiça que é imponente, é a tua justiça que se manifesta sobre nós de tal forma que nós nos sentimos cobertos por Ti. Gente, eu não acredito em cobertura espiritual da parte de homens. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus e por ninguém mais. Eu nunca poderia cobrir nenhum de vocês, embora seja um dos líderes dessa igreja. Nenhum líder humano pode cobrir a minha vida, porque é um pecador cobrindo outro pecador. Só o Santo, o Filho de Deus, pode me cobrir. Eu só dependo dEle, por isso também não creio na paternidade. Ele é o meu Pai, o Pai que deu o seu Filho por amor a mim. Isso me basta, isso me é suficiente. Então, quando eu me deparei com o símbolo da justiça humana, tão frágil, tão pequena, e não representante da verdade, eu me lembrei da justiça de Deus, alta, que enche toda a terra, que é manifesta sem acepção, desde o mendigo que mora e dormiu nessa madrugada debaixo de uma marquise, até o alto executivo, talvez o primeiro da lista Forbes, do mais milionário do mundo. O Senhor derramou sua justiça sobre toda a humanidade, para que todo ser humano se volte para Ele e creia nele, e se derrame diante dEle, e mergulhe nessa graça, neste amor incrível e maravilhoso. Agora, eu e vocês estamos prontos para cantar esse amor, esse maravilhoso amor. E nós vamos fazer assim: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes como sou um pecador, e esta foi uma manhã deliciosa para mim. Obrigado por Tua palavra, que me lembra que eu merecia a cruz, que eu merecia a condenação, mas que o Senhor, como justo juiz, assumiu o meu lugar, colocando o Seu Filho como advogado, para morrer por mim. Gente, isso é para a gente chorar de alegria. Essa manhã a gente vai encerrar a celebração, não apenas com uma reflexão, mas cheios de uma adoração, como disse o Elias, uma adoração que se transborda da gente, uma alegria de contentamento em Deus, para podermos dizer: Senhor, eu faço um voto contigo, de vigiar minha boca para não reclamar de Ti, não reclamar da minha vida, para me lembrar que tudo o que eu recebi de Ti é eterno, que eu sou justo aos Teus olhos, embora me reconheça como um pecador, e que pela fé, Senhor, para a Tua glória, eu obedecerei à lei. Amém, igreja? Vamos colocar em pé. Dê toda a sua alegria agora, por tudo que você compreendeu da palavra. O maravilhoso amor de Deus foi derramado sobre cada um de nós. Aleluia! As palmas celebram. Quem nos liberta da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado. Glória, o poderoso Deus. Então diga comigo, cante. Maravilhoso amor, Tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o Seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo o caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da glória, o poderoso
e quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da glória que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Vamos juntos declarar que Ele é Santo Rei. O Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor. Obrigado, Senhor. Sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou. A vida dele, a sua vida deu. Com toda alegria, vai. Oh, Jesus, eu canto. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. É para Ele, igreja, mais forte. Obrigado, Jesus. Agora dá para comer frango com macarrão. Eu amo demais esse Deus querido e bendito. Deu a Ele toda a minha vida. Gente, vamos viver assim? Guarde os seus lábios de murmurar. Você tem uma vida de contentamento em quem te amou até o fim. Ele tem misericórdia diária sobre tua vida. Ele impede que você receba aquilo que merece. E tem mãos com graça estendida para te dar aquilo que você não merece. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Orem comigo, Senhor, muito obrigado por essa manhã tão preciosa, pela vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui conosco e os que nos assistem, ó Deus, que participam pela internet, abençoa-os. Ó Deus, onde eu, Marcos Davi, estaria se esse amor maravilhoso não tivesse me alcançado? Deus, eu desejo que todos que nós amamos, que aqueles que nós nem conhecemos, ó Deus, venham a conhecer esse Teu amor. Ó Deus, sustenta os missionários espalhados pela face da terra e todas as igrejas, todo o Teu povo que se chama pelo Teu nome, que tem sido, ó Deus, incansável em compartilhar esse Evangelho lindo que nos satisfaz.
Esse evangelho que nos lembra a verdade mais incrível do universo. O juiz e o advogado de defesa assumiram a nossa culpa, assumiram a nossa condenação, e por isso nós temos vida e vida em abundância. Obrigado, bendito Deus. Obrigado por Teu Espírito que nos ajuda a cumprir a lei. Nos ajuda, Senhor, no processo de santificação. Obrigado. Que o Teu amor, esse amor justo, esse amor pleno, seja agora derramado sobre cada um de nós. E que a graça do Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, caia sobre nós. E que os frutos, o consolo, que a unção, que os dons do Teu Espírito sejam derramados sobre nós, Pai, e sobre todo o Teu povo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Bom domingo, boa semana, vão em paz. Deus abençoe a todos.